Fala pessoal, tudo bom? Voltamos para gravar o 7º episódio do LamiCast. E olha que legal. Seguindo aquela conversinha, sabe, de rotina laboratorial na prática clínica, hoje a gente vai conversar com a médica nefrologista. Mas antes de agradecer a sua presença aqui, sabe, Nara? Agradecer também a você, Joana, biomédica do Laboratório Lamic. Eu queria entregar uma lembrancinha de um grande parceiro nosso, que é a Roval, tá bom? Um grande parceiro aí do LamiCast. Olha só. Eles mandaram uma lembrancinha para você, Nara. Obrigada. Mandaram também uma para você, Joana. Muito obrigada. Eu vou depois até cobrar para mim também, né? Eu queria estar recebendo uma lembrancinha de vez em quando. Pessoal, antes de começar a conversa aqui com as doutoras, eu gostaria de lembrar que a gente está no YouTube, está no Spotify. E aí não tem outra. Vão lá, seguem a gente no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, porque toda vez que a gente gerar conteúdo aqui, o que é que vai acontecer? O sininho vai lá, tocar, você acessa a nossa página e começa a consumir nosso conteúdo. Consome o vídeo todo, é importante. Tem muita informação, sabe, Nara, nessa conversa que a gente tem tido com vocês, médicos e profissionais da área de saúde, que são relevantes demais para a sociedade. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então segue a gente lá, ativa o sininho e fica atento, porque além do vídeo por completo, tem os cortes, tem os shorts, todo o material que a gente sobe para as nossas redes sociais. Beleza? Então vamos lá. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana sobre rotina laboratorial na prática clínica do médico nefrologista. Joana, obrigado por ter aceito o meu convite, certo? Vir dar a sua contribuição no conhecimento da rotina laboratorial, ali da uranálise principalmente, né? Sim. O sumário de urina da gente hoje tem o seu diferencial em relação à nossa região do Cariri, né? Com toda certeza. Vai ser bacana essa conversa. Olha só. Nara, eu gosto de iniciar essas conversas sempre falando sobre prevenção. E eu acho que não poderia ser diferente. De que forma a gente pode falar sobre prevenção da função renal? E aí, pensando nisso, me veio à cabeça o quê? Quando ou seja, mais ou menos em qual idade, ou se não tem uma idade definida, a gente começa a fazer prevenção da função renal? E se essa prevenção, ela é basicamente laboratorial, certo? Porque até onde a gente tem o conhecimento, a principal doença renal, ela é muito silenciosa. Claro que é difícil que isso aconteça na primeira fase da vida, mas por ser uma doença silenciosa, eu acho que a gente precisa muito da presença da rotina laboratorial, da presença do LAMIC, sabe, realizando exames. Então, se você quiser compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento sobre o início dessa prevenção, certo, da rotina laboratorial para o acompanhamento da função renal, seria muito bacana. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Leonardo, em nome do LAMIC, muito obrigada. Em relação à sua pergunta, né, sobre prevenção. Então, antes eu vou falar da questão não laboratorial, né? Perfeito. Então, assim, como prevenção de doença renal, a gente vai ter, basicamente, o que previne todas as demais doenças, né? Então, a gente vai precisar ter um estilo de vida saudável, né? Prática regular de atividade física, uma alimentação mais saudável, pobre em industrializados, em sal, né? A gente vai precisar evitar medicações nefrotóxicas, o uso excessivo de medicamentos, né? Sem prescrição médica, evitar o sobrepeso, a obesidade, que a gente sabe que hoje a obesidade é uma pandemia e é a principal causa de diabetes, hipertensão e doença renal crônica, que, inclusive, a pressão alta e o diabetes são as principais causas de doença renal crônica. Então, basicamente, esse estilo de vida saudável que previne tantas outras doenças, né, além da doença renal. Sobre a questão laboratorial, né, quando é que a gente deve se preocupar em investigar se esse paciente tem ou não alguma patologia renal? Então, eu diria, assim, como nefrologista, que não existe uma idade específica, tá? Então, todos os pacientes que vão fazer seus exames de rotina, eles deveriam incluir naquela rotina a função renal. Então, a dosagem da creatinina, Perfeito. que é o principal marcador que a gente utiliza para avaliar a função renal. Mas sabemos que existem aqueles pacientes que precisam ainda mais desse cuidado, né? Que são os pacientes que têm fatores de risco. Então, todos os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, que têm doenças cardíacas, por exemplo, pacientes que têm histórico de usar muita medicação anti-inflamatória,
pacientes que têm infecções urinárias de repetição, cálculos renais de repetição, ou até mesmo aqueles pacientes que têm história familiar de doença renal crônica, né? Então, é importante que esses pacientes, eles façam realmente essa prevenção, tanto com o estilo de vida, como também a realização de exames de rotina. Perfeito. Nessa tua conversa, eu já traria alguns pontos importantes, mas eu queria te perguntar o seguinte, às vezes eu escuto, inclusive já vi assistindo conteúdo sobre nefrologia, falar não só da creatinina, mas da importância também do sumário de urina. Eu ia até colocar outros exames aqui, certo? Mas eu acho que durante a nossa conversa eles vão aparecer. Mas nos concentrando aí na creatinina, e eu queria saber também da importância do sumário de urina, certo? E aí, Joana, se você quiser dar uma contribuição, porque a gente sabe que um sumário de urina bem feito, ele começa lá na etapa pré-analítica. Com certo? certeza. Então, primeiro, a doutora Nara fala aí da importância do sumário de urina também nesse acompanhamento da função renal e você acrescenta algo sobre esse exame aí que faz parte da sua rotina, tá bom? Pronto. Em relação ao sumário de urina, assim, só para complementar, né? Para a gente saber se esse paciente ele tem um bom funcionamento renal, a gente tem que avaliar basicamente 3 exames, né? Então, um é a dosagem da creatinina, o outro seria o sumário de urina, que é o exame inicial para a gente avaliar. Através dele, a gente vai ver se esse paciente tem perda de proteína pela urina, que muitas vezes no sumário vem como negativa, e a gente pode ver um exame mais específico, né? Sim. Mas a gente vai ver se tem perda de proteína pela urina, a gente vai ver se tem sangramento, né? As hemácias, como é que estão os leucócitos, se tem cilindros, se tem sinais de infecção urinária, nitrito, né? A estereose leucocitária positiva, alguma inflamação, que a gente também entra aqui nas nefrites, né? Que são as inflamações. Então, o sumário de urina é um exame muito rico, na verdade. E eu acho que ele é até, de certa forma, esquecido por muitos colegas, né? Eu ia falar isso, sabe? Assim, por isso que eu gosto do Lamicast. Desculpa te interromper, mas pegando tua fala, e tu começou a falar sobre a análise fisicoquímica, certo? E microscopia do sumário de urina. E tem muita coisa ali dentro. Muita coisa. A gente olha muita coisa ali, né? O pH nos pacientes que têm cálculo de repetição é super importante, né? A densidade, enfim, é muito rico. É um exame muito rico. Mas, infelizmente, às vezes a gente menospreza, né, essa avaliação tão detalhada e a gente acaba passando batido ali por muitos achados, né? Mas é um exame super importante que faz parte da triagem para a gente avaliar realmente a função renal do paciente, né? Como é que esse paciente está. E o outro exame, só para concluir o meu raciocínio, para a gente ver a questão da função renal também, é a ultrassonografia de rins e vias urinárias. Então, os 3 exames mais importantes para avaliar essa questão renal são a creatinina, o sumário de urina e um exame de imagem, que pode ser a ultrassonografia de rins e vias urinárias, por ser um exame de baixo custo, né? E que não traz radiação e o paciente consegue ter acesso mais facilmente. Certo. Joana, antes de tu falar sobre o sumário de urina especificamente, eu te faria a seguinte pergunta, sabe, Nara? Esses exames, rotina anual ou não necessariamente a gente precisa tê-los como rotina anual? Por que eu fiz essa pergunta? É muito comum a gente, ao longo de cada ano mesmo, falar em um check-up, né? E aí, tu falando sobre o sumário de urina, isso vem em mente. A gente geralmente coloca ali a creatinina. E geralmente a gente coloca também o sumário de urina. E o mais interessante, o sumário de urina não é um exame sequer que provoque dor no paciente. Ou seja, é colher a amostra. Eu não vou nem falar porque eu vou deixar para tu, né, sobre a rotina pré-analítica, é colher, levar para o laboratório. Mas o que a gente percebe é que a falta de conhecimento da sociedade, ou talvez, como você colocou assim, às vezes os colegas não dão tanta importância para o sumário, faz com que para o paciente, certo, ele não seja interpretado como um exame tão necessário. E aí ele às vezes negligencia, vai colher a rotina laboratorial sanguínea e depois eu levo o sumário de urina. E não leva. Verdade. Sabe? Acontece com frequência. Mas aí, a gente teria essa rotina anualmente? Olha, em relação à periodicidade, vai depender muito, né?
Se for um paciente que não tem comorbidades, que não tem fatores de risco, né, que a função renal está ok, está estável, é mais uma rotina, eu diria que anualmente. Mas se for um paciente que já tem algum grau de diminuição de função renal, né, algum grau de nefropatia, se for um paciente que tem histórico de nefrite, por exemplo, doenças autoimunes, cálculos renais de repetição, infecção urinária de repetição, doença renal crônica, aí a gente vai ter que avaliar cada caso, né, para saber de quanto em quanto tempo aquele paciente teria que colher esse exame. Mas falando em prevenção, a gente pode considerar uma realização dessa rotina anualmente. Sim. E aí, Joana, certo? Quanto cuidado a gente tem que ter aí para realizar esse bom sumário de urina e, inclusive, hoje a gente pode fazer por automação, né? Com certeza, doutor. O senhor falou sobre a qualidade, né, do exame que tem que ser feito desde a partir do atendimento, a explicação que a atendente, que nós temos essa preocupação em repassar todas as informações necessárias para o paciente, tempo que tem que levar até a realização do exame, feita a coleta, né, até levar ao laboratório. Então, tudo isso é muito bem explicado para que o paciente não vá para casa, né, porque é um exame que é realizado em casa, para que o paciente ele não sinta nenhuma dúvida naquele momento, né? Então, é descrito todo o tempo de levar o material para o laboratório, porque nós temos toda a preocupação de ser analisado o mais rápido possível, porque é um material com estabilidade muito baixa. Então, assim como o sumário de urina e qualquer outro exame que a gente realiza, né? Sim. O nosso lema é celeridade, né? Então, a gente constantemente, além de trazer qualidade, a gente leva o mais rápido possível, né? E o senhor falou da automação também. Hoje, nós temos, em parceria com a Sysmex, nós estamos aí 1 ano, né? Completou 1 ano que nós estamos com essa automação. Então, além de trazer agilidade, né? Qualidade e agilidade, né? O nosso laudo também foi completamente alterado em questão da automação, né? Então, ele saiu de um laudo qualitativo, né? Aquele que sai raras, algumas e numerosas. E hoje a gente traz para a sociedade um resultado quantitativo, né? Então, ele vai trazer toda a riqueza de quantidade de leucócitos, quantidade de bactérias, né? E isso é muito importante para a sociedade, né? A gente está bem satisfeito, graças a Deus. Está muito bom. Eu acho que antes de entrar no próximo ponto que eu gostaria de tratar, sabe, Nara, cabe um comentário aqui que eu queria escutar da sua pessoa. A grande maioria dos laboratórios ainda fazem sumário de urina por microscopia, certo? Manual operador, né? Ou seja, precisa do analista. E não é dispensado o analista para fazer revisão. Mas é inegável que você utilizar a automação através de uma metodologia consolidada já, como a citometria de fluxo, que é o caso do sumário de urina que a gente faz hoje, muda tudo. Porque ele entrega qualitativamente e quantitativamente os resultados. Então, uma das perguntas é, essa mudança para resultados quantitativos, o quanto que ele é relevante na tua rotina? Mas eu acrescentaria mais, né? Por exemplo, quando você fala, você falou ali de presença de bactérias, né? Um nitrito positivo, que é uma análise fisicoquímica. Mas hoje você tem, por exemplo, através da automação, uma quantificação de bactérias que lê, inclusive, o tipo de bactéria, certo? Que está presente na amostra, podendo direcionar para a gente e para o prescritor, se ali já é possível saber que é uma bactéria gram positiva ou uma gram negativa. E aí, numa conversa que eu valorizo muito dentro do laboratório LAMIC, olha, o farmacêutico, o biomédico do laboratório LAMIC tem que conversar com o profissional prescritor, tem que conversar com o médico, certo? Para quê? Porque, às vezes, o médico solicitou o sumário de urina com urocultura, entendeu? E a gente sabe que o ideal é esperar o resultado da urocultura para iniciar a antibiótico-terapia. Mas eu posso dar um direcionamento. Olha, eu já posso ver que vai ser positiva pela quantidade de bactérias que está presente, não é visual, é quantificado mesmo. Eu já posso ver que é um perfil de bactérias gram-negativas. Isso dá todo um direcionamento para que o médico vá evoluindo o paciente, o caso clínico, até a saída do resultado do antibiograma da urocultura.
Concorda com esse meu raciocínio? Concordo. Inclusive, esse tema, né? A gente está entrando aqui em infecção urinária, né? Isso. A gente sabe, por exemplo, que nas mulheres jovens com cistite, que seria aquela infecção urinária mais baixa, né? Quando é um episódio isolado, teoricamente, a gente nem precisaria do sumário de urina a princípio e da cultura para tratar. Por quê? Porque a gente já está autorizado a fazer um tratamento empírico, considerando que a maioria dessas pacientes, elas têm infecção por Escherichia coli, né? 80% dos casos. E aí a gente já estaria autorizado a tratar. Mas a gente sabe que tem situações que a gente realmente precisa pedir o exame, principalmente quando é um caso mais repetitivo, um paciente que você tem dúvida do diagnóstico, né? A clínica, nem sempre uma disúria, um desconforto urinário é infecção urinária, então você precisa do exame. E também em casos de infecção mais grave, como a pielonefrite, né? Então, realmente a gente precisa muito do sumário de urina. E outra coisa que eu costumo até dizer para as minhas pacientes é que a gente não trata exame, né? A gente trata a paciente. Então, às vezes, tem um achado ou outro ali no exame, mas que não condiz com a clínica da paciente, né? Então, isso também é muito importante, a gente avaliar as queixas e ver a necessidade de fazer antibiótico, já que a gente sabe que hoje em dia a gente tem que, inclusive, limitar um pouco o uso, porque está sendo utilizado aí de forma equivocada muitas vezes, né? Mas essa informação que vocês conseguem dar no sumário de urina é muito relevante, porque uma paciente que tem, você tem uma suspeita clínica, né, que tenha um quadro infeccioso, e você vai começar, por exemplo, um antibiótico, se ela consegue fazer um sumário de urina, e nesse sumário de urina já vem ali, falando sobre as bactérias de uma forma mais específica, inclusive falando sobre o GRAM, né? Isso. E a quantidade. E a gente sabe que não vai ser só isso, vai ter outros marcadores também, né? Leucocitúria, os piócitos, vai ter a questão do nitrito, se tiver positivo, né? Esterase leucocitária. Então, assim, são vários achados, às vezes até hematúria, né? O sangramento ali, que é uma causa também, a infecção urinária. Então, são vários achados que a gente vai juntando e a gente vai decidir realmente sobre o tratamento da paciente, né? O ideal, realmente, seria a cultura, mas a gente não vai esperar a cultura para tratar a paciente. Então, realmente, faz o tratamento empírico diante desses achados e quando sai a urocultura com o antibiograma, a gente reavalia e vê se aquele antibiótico que foi prescrito foi adequado ou não. Perfeito. Né? E também avaliar a clínica da paciente, se ela está melhor dos sintomas. Com certeza. Aí eu tinha dito que, assim, tinha outro ponto na sua fala, e você trouxe novamente essa discussão agora, que é o uso da medicação, né? Ou seja, uma antibiótico terapia, o uso de um anti-inflamatório, que, por exemplo, o anti-inflamatório, para nossos rins não é nada legal, né? E eu acho importante a gente trazer uma colocação sua nessa fala aqui, porque a gente sabe que, às vezes, a sociedade faz o uso indiscriminado de medicamentos, né? E o anti-inflamatório é um desses. É muito comum, toma anti-inflamatório, certo? Mas o anti-inflamatório faz mal para a nossa função renal, não faz? Com certeza. O anti-inflamatório é considerado uma medicação nefrotóxica, né? Inclusive, é muito comum a gente pegar paciente com perda de função renal, muitas vezes até com necessidade de hemodiálise, porque fez o uso abusivo do anti-inflamatório. Geralmente, esses pacientes têm aquele perfil de dor crônica, né? Dores articulares crônicas, e eles se automedicam, muitas vezes não procuram médicos, né? Não procuram avaliação médica, e eles compram com muita facilidade, né? Na farmácia. Então, eles se automedicam durante muito tempo, e esses rins, eles vão, ao longo do tempo, perdendo a função. Isso pode acontecer tanto de forma crônica, que é quando o rim ele perde de forma progressiva e irreversível a função renal, ou pode acontecer também de forma aguda. Aquele paciente que não tem doença renal, mas ele usou tanto anti-inflamatório que ele desenvolveu uma injúria renal aguda, né? Então, as duas formas, elas podem acontecer. Então, existem vários mecanismos para isso acontecer, né? O anti-inflamatório, ele pode, de certa forma, reduzir ali o fluxo sanguíneo renal, então, chega menos sangue naquele rim, naquele momento, então ele sofre como se fosse uma injúria renal aguda pré-renal, ou seja, chegou menos sangue naquele rim naquele momento, como também ele pode apresentar sinais de nefrite intersticial, né? Que seria alterações ali
mais específicas. Então, assim, são vários mecanismos, né? Que o anti-inflamatório ele pode ser nefrotóxico. Então, os pacientes eles devem evitar esse uso indiscriminado. Eu vou interromper esse assunto, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre patologias, né? Até chegar, por exemplo, na doença renal crônica, Sei. como você disse, uma doença irreversível e silenciosa. Silenciosa. Né? Para a gente notar, a gente sabe que vai ter que ter perdido aí mais de 60% dessa função renal. E aí, ou seja, grande problema. Mas vamos deixar lá para o momento dessa fala, certo? E aí, a gente falou de medicamento, só que outra coisa que a gente sabe que está muito em alta na sociedade é suplementação. E a gente, seguindo essa linha do tempo aqui na vida, né, do ser humano, é muito comum hoje a gente fazer uso de suplemento durante a nossa vida de um adulto jovem ou na nossa vida, certo, de idoso. E um dos suplementos mais presentes são os whey proteins, né, proteína, e a creatina. E aí a gente sabe que estaria trazendo para essa conversa novamente exame laboratorial, certo? Que seria, no caso do uso de proteína, quero te escutar sobre a ureia, e no uso da creatina, a creatinina, certo? E naturalmente, se cabe mais uma vez o uso do sumário de urina nessa situação. Ok? E aí, suplementação e função renal. O que a gente tem para falar? Bom, tema bem atual, né? Com relação à suplementação, né? A gente tem, como eu falei anteriormente, e como a gente sabe, o principal marcador para avaliar a função renal é a creatinina, Perfeito. né? O mais acessível, de baixo custo, né? Então, é a creatinina, que é uma substância produzida, né, através do nosso músculo e é eliminada exclusivamente pelos rins. Perfeito. Então, por isso que é o marcador que nós utilizamos. Mas a gente sabe que a creatinina, ela pode variar com muitas variáveis, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, um paciente mais idoso, né? Um paciente que tem uma diminuição da massa muscular, um paciente que é desnutrido, sarcopênico, ele tende a ter um valor mais baixo de creatinina. Um paciente deficiente físico também, Um paciente, né, que tem, por exemplo, amputação, né? A creatinina, ela também fica mascarada. Então, assim, a gente tem que avaliar, na verdade, qual o perfil do paciente que a gente está pedindo o exame, né? Para poder identificar se valeria a pena a gente fazer outro exame que pudesse comprovar aquela disfunção renal. Então, o paciente que suplementa com creatina, por exemplo, né? A creatina, ela vai sim aumentar o valor da creatinina no sangue, né? Porém, isso não necessariamente quer dizer que o paciente tem disfunção renal. Por quê? Porque a gente precisaria, na verdade, associar um outro biomarcador para ter certeza se esse paciente tem ou não tem disfunção renal. Seria a cistatina C? Que poderia ser a cistatina C, né? Então, assim, o ideal seria aquele paciente que pretende suplementar, que pretende fazer uso, né, da creatina, ele colhesse uma creatinina antes, para a gente saber se estaria dentro do valor normal, se esse paciente estaria com bom funcionamento normal, e só depois ele começar a suplementação. Posso interromper aqui só para acrescentar algo importante nesse momento? Seria a gente fazer um estado basal da nossa creatinina. Isso, perfeito. Eu acho importante falar isso porque, assim, a creatina, só o que tem aí são evidências do benefício dela, isso, né? E é muito importante a gente dizer, ela não causa injúria renal, né? Não causa. Só que ela pode mascarar a creatinina. Perfeito. Então, o ideal seria, esse é o entendimento que eu tenho, olha, vou começar a suplementar, e aí, por que eu coloco isso? Porque serve para o médico prescritor, serve para o nutricionista prescritor, serve, certo, para aquela pessoa que vai se suplementar sem orientação, que a gente sabe também que é muito comum, a gente falou de medicamento, imagina suplementação. Então, seria muito importante fazer a creatinina para ver esse resultado, né, atual da creatinina e, obviamente, numa frequência, que aí eu quero que tu coloque também, 3, 6 meses, certo? 1 ano, que a gente estivesse reavaliando esse resultado. E se tem uma variação que é aceitável, porque eu já vi uma fala assim, olha, até 0,4 de variação da creatinina é aceitável, porque a gente tem homem, 1,3. Não, meu resultado ali saiu de 0,9, 1,3, faço uso de creatina,
provavelmente está normal. Mas vamos avaliar isso aí com taxa de filtração glomerular estimada, tirando, né, essa creatinina, avalio novamente depois de 24, 48 horas, 72 horas. Eu queria escutar sobre tua pessoa sobre isso também. Está normal? Ok, siga usando. E não está normal, qual seria a orientação? Ok? Pronto. Sobre a questão da frequência. Frequência. Pronto, assim. Primeiro vamos avaliar o seguinte. Quando a gente pede o exame de creatinina, vai estar lá aquela faixazinha do valor de referência, né? Certo, isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, nem sempre aquela faixazinha de referência, ela vai me dizer se eu tenho ou se eu não tenho doença renal. Por quê? O que é que acontece às vezes? Às vezes acontece do paciente ter uma creatinina dentro do valor de referência, porém, quando a gente calcula a taxa de filtração glomerular do paciente, tem uma taxa de filtração abaixo de 60%, né? Que se permanecer por mais de 3 meses, a gente já configura doença renal crônica, né? Então, assim, a primeira coisa é que a gente olha o valor de referência, mas a gente não vai se limitar ao valor de referência. A gente precisa calcular realmente a taxa de filtração glomerular do paciente. E aí, se esse paciente tiver uma taxa de filtração glomerular normal e ele começa a utilizar a creatina, ok. O interessante é que ele repita o exame em pelo menos 3 meses, né? 2 meses, 3 meses, para ver se teve algum aumento importante desse funcionamento, né? O que é que aconteceu ali. Se esse exame aumentou ali um pouquinho, a gente sabe que a creatina dele era normal previamente. Então, a gente vê mais ou menos o quanto ficou e observa, né? Uma coisa é o paciente ficar com o exame estável e outra coisa é o paciente ficar com o exame sempre aumentando, né? Então, é interessante ele ficar de olho, mas que isso não reflete doença renal. O que a gente vê na prática é os pacientes não terem uma creatinina prévia, e ele já chegar com a creatinina alterada pela primeira vez. É por isso que eu chamei a atenção, entendeu? Né? Pela primeira vez. E aí, quando a gente pega o exame, a gente fica na dúvida. Será se esse exame está alterado pela suplementação de creatina ou se é porque ele já tinha doença renal e não sabia, né? E aí entra a avaliação que eu falei anterior, que é a ultrassonografia, o sumário de urina. A cistatina C. E entra a cistatina C, né? Que aí a gente vai ver se realmente esses outros marcadores estão normais e é somente a creatinina que está elevada. E assim, no caso da cistatina C, porque ela inclusive não teria interferência da massa muscular? Não teria, né? A cistatina C ela é produzida por todas as células nucleadas do nosso corpo, né? E é um excelente biomarcador. O custo é mais elevado, né? Então não é tão acessível a todas as pessoas, né? Mas a gente vai solicitar sempre que houver essa dúvida. Mas a gente tem que lembrar também que a cistatina C tem suas limitações, né? Então, as principais limitações da cistatina C seria aquele paciente, por exemplo, que está muito inflamado, né? Que tem alguma doença descompensada do ponto de vista infecciosa, pacientes que têm, por exemplo, um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, né? Alguma descompensação da tireoide, ou pacientes que estão usando, por exemplo, medicações como corticoides, que vai também interferir no seu valor, e pacientes que têm neoplasias, né, que estão com neoplasias ativas, né? Então, a cistatina C tem também as suas interferências. Perfeito. Eu vou acrescentar só uma pergunta, porque eu acho que não se utiliza mais, né? Até quando a gente chegar no doente renal crônico, você vai falar mais sobre isso. Se aplica aí clearance de creatinina ou é um exame cada vez mais em desuso? Olha, está ficando cada vez mais em desuso, porque hoje a gente entende que é muito mais prático a gente calcular a taxa de filtração glomerular a partir do valor da creatinina, né? Que é a formulazinha super simples que a gente pode fazer. Que não depende mais de idade, de sexo, né? Na verdade, depende de idade, a gente coloca a idade e a creatinina e o sexo. Certo. Agora, não depende mais da raça. Da raça. Né? Isso, antigamente, a gente colocava a raça do paciente, porém, a partir da atualização que foi feita em 2021, né? A gente tem a nova fórmula do CKD-EPI 2021, que a gente tirou a raça, né, e permaneceu somente creatinina, idade e sexo. Então, esse exame ele já nos diz a taxa de filtração glomerular do paciente. Então, de certa forma, facilitou muito a vida do paciente, né? Porque antigamente o pessoal pedia o clearance de creatina das 24 horas, ele teria que colher aquela urina de 24 horas, que é muito desagradável para o paciente. A gente sabe que tem as limitações, pacientes idosos, pacientes com incontinência, né, crianças, enfim.
E hoje a gente consegue fazer isso de forma mais prática. Mas ainda tem alguma indicação, né? Principalmente pacientes que estão em tratamento conservador, que têm interesse de entrar na fila do transplante, por exemplo. Então, o clearance de 24 horas, de creatina de 24 horas, acaba sendo um exame importante para esse paciente. Então, a gente solicita em alguns casos. Perfeito. Bom, falamos de suplementação, aí eu diria o seguinte, né? A gente sai do estado de um paciente que, vou colocar como normal, né? Função renal normal, não tem nenhuma patologia, e começa a pensar em algumas patologias que podem levar ao desenvolvimento de alguma injúria ou doença renal propriamente dita. E aí eu acho que as principais delas é o diabetes e a hipertensão. Você até falou sobre isso aqui a respeito da obesidade, né? Diabetes e hipertensão, principais doenças para causar doença renal crônica. Mas aproveita para falar para a gente também de outras patologias, certo? Que a gente costuma estar sempre associando a um problema renal. Pronto. Nós temos realmente a hipertensão como principal causa de doença renal crônica no Brasil, certo? No mundo, a gente tem o diabetes como a principal causa. Então, assim, diabetes e hipertensão, aproximadamente 60% a 65% dos pacientes que estão em hemodiálise estão lá por conta de pressão alta e diabetes descompensados ao longo da vida, né? Que foram perdendo ali a função renal ao longo do tempo. Mas, além dessas patologias, a gente tem outras doenças, como a própria obesidade, né, que é fator de risco. Pacientes que têm cálculos renais de repetição, né, aqueles formadores de cálculo que muitas vezes obstrui o rim, né, perde o rim porque aquele rim ficou obstruído, precisou fazer cirurgia, enfim. Então, é outra causa importante. Temos as doenças genéticas, e aqui a gente lembra da doença renal policística autossômica dominante, que é uma patologia genética, tá? Temos as glomerulopatias, que são os pacientes que evoluem com síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, com grande quantidade de perda de proteína pela urina, por exemplo, né? Que ficam inchados. Também é outra classe de doença que pode levar à doença renal crônica. Temos as doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus, né? Que é uma doença mais comum do sexo feminino. Ela também pode levar à doença renal crônica, né? E as doenças que a gente pode dizer que muitas vezes até se manifestam na infância, que são as malformações, né, do trato urinário. Então, essas são as mais comuns. As infecções urinárias também. E pacientes que usam muitas medicações nefrotóxicas. A gente também inclui nesse grupo. Aí, obviamente, assim, a gente sempre vai parar, né? Creatinina, sumário de urina, certo? Mas vamos pegar principalmente esses dois grupos, mas trazer com uma discussão que talvez você acrescente com outras patologias. Nesse paciente, a gente foge de um controle mais só de função renal. Sim. Ou seja, controle glicêmico, controle lipídico. Totalmente. Certo? Tudo isso é necessário a gente acompanhar ao longo da jornada desse paciente. E lá na amostra de urina, eu vou começar por esse exame, né? Lá na amostra de urina, depois, Joana, você acrescenta falando do sumário de urina lá do laboratório Lamic, com que ele pode acrescentar nisso tudo. Sim. Mas lá no sumário de urina, ainda é comum utilizar na rotina a proteinúria? Olha, a proteinúria de 24 horas, hoje a gente reserva mais para os pacientes que têm as glomerulopatias, né? Que estão a suspeita de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, né? Doenças autoimunes também. Mas, na grande maioria das vezes, a gente não precisa solicitar a proteinúria de 24 horas, né? A gente pode solicitar a relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina, que isso já vai me falar sobre a albuminúria desse paciente, que antigamente era classificada como microalbuminúria e macroalbuminúria. E hoje esse termo não existe mais. Perfeito. Hoje a gente sabe que a albuminúria, qualquer que seja, ela é deletéria para o paciente, ela é relevante, né? Então, a gente classifica a albuminúria em 3 estágios. O A1, que vai até 30, que é considerado normal, o A2, né? E o A3. Então, o A2 ali entre 30 e 299, o A3 ali a partir de 300, que já é uma albuminúria mais grave. Então, esse paciente que tem albuminúria, ele é um paciente de alto risco cardiovascular.
Então, a albuminúria fala sobre a disfunção endotelial, né? Sobre o risco cardiovascular do paciente. Então, quanto mais albumina ele perder pela urina, maior a chance que ele tem de infartar, de ter um AVC, né? Então, às vezes, a gente não entende que essa é a importância do exame, além de também aumentar o risco de progressão de doença renal para estágios mais avançados e necessidade de hemodiálise. Assim, eu vou querer escutar você, porque lá no nosso sumário de urina tem essa relação, né? Mas antes de tu falar, quando você falou em albuminúria, né? Eu estava assistindo um material e vi isso, assim, hoje uma albuminúria, certo, para doença cardíaca, ela é tão quanto ou mais relevante do que uma dosagem de colesterol, né? Perfeito. Certo. Eu costumo dizer assim, que meu sonho é um dia que eu observar que a creatinina é tão importante quanto a glicemia, por exemplo. Uhum. Né? Que uma albuminúria dessa é tão importante quanto um colesterol. Porque as pessoas lembram muito mais de uma glicemia e de um colesterol do que lembram de uma creatinina. Mas aí eu volto, e sabe? com relação à albumina-creatinina. Eu volto pro ponto, doutora. Essa é a função do Lamicast, entendeu? Assim, isso é o que me deixa extremamente feliz. Um dia desse eu estava com o Dr. Thales Barbosa aqui, gravando sobre cardiologia. Certo? Dia desse eu estava com um amigão meu, o Ricardo, hematologista. E sempre tem falas de vocês, como foram todas as outras pessoas que eu estive aqui também, eu lembrei deles, né? Falas que são relevantes, entendeu? Para mostrar para a sociedade a importância desse conhecimento, entendeu? E aí a gente tenta desconstruir não só um pensamento, às vezes, do paciente, do leigo, mas a gente sabe também que a gente ajuda no conhecimento de um prescritor, entendeu? Sobre um albuminúria, por exemplo. Você sabe muito bem, sabe até mais do que eu. Não é comum a gente ver uma solicitação de albuminúria. A vantagem, aí eu passo para você. A vantagem hoje, você tem isso no sumário de urina de amostra isolada do laboratório Lamic, correto? Isso. Hoje, todo e qualquer paciente que realize sumário de urina vai estar lá. Relação, proteína, creatinina, inclusive, albumina, pego creatinina. sempre, viu? Tá gostando? Pego sempre. Meus pacientes levam e eu vejo. Com certeza. E relação proteína, creatinina. Então, assim, a gente está trazendo um resultado precoce, né? Para aquele paciente que vai fazer um simples sumário de urina, porque está lá na rotina, né? Realiza, já sinaliza, já vê a gente já detecta alguma alteração, já fala ou com o paciente ou com o próprio médico prescritor. Então, isso trouxe muita vantagem para o diagnóstico do paciente, para a relação da gente com o médico prescritor e até mesmo com o paciente. Então, está sendo bem fantástico essa novidade, né, que a gente está trazendo para a sociedade. E eu acrescento, sabe o que é aí, né? interessante, porque às vezes alguns colegas podem até esquecer de pedir esse exame, né? E se já está lá no sumário de urina, fica mais fácil. Isso. Está no sumário de urina, certo? Ou seja, todo paciente vai ter acesso a isso, todo profissional prescritor, todo médico vai ter acesso a esse resultado, entendeu? E como você falou, prevenção, né? Você disse, doença silenciosa, certo? Então, se a gente não deve ter albuminúria, pega um exame desse, o paciente só vai apresentar alguma queixa de perda de função renal com a creatinina alterada quando tiver perdido mais de 40% dessa função, ou seja, quando tiver abaixo de 60%, correto? Muitas vezes eles não sentem nada. Eles chegam no estágio 4, não, assim, mesmo em estágios avançados, sim, muitas vezes eles não sentem nada. Nada. E assim, às vezes até sentem. Mas os sintomas, eles meio que ficam ali porque o paciente tem muitas outras doenças, né? Uhum. Então, ele não sabe que tem a doença renal crônica, mas ele é um paciente que tem diabetes, ele é um paciente que tem hipertensão, né? Ele tem outras doenças que muitas vezes ele acha que os sintomas é da doença que ele tem, de base. Ele não associa que pode ser da doença renal. Então, na grande maioria das vezes, você pergunta, o senhor sente o quê? Não, doutor, eu não sinto nada, não. É porque me encaminharam, porque meu exame deu alterado. Né? E quando você vai olhar e calcular a taxa de filtração, já é um paciente que tem um rim funcionando 30%, 25%. Né? E aí você vai mais ativamente perguntar, tem certeza que o senhor não sente nada? O senhor não tem assim, às vezes fica com hiporexia sem querer comer, ou fica inchada, as pernas incham. Aí você vai perguntar, ele, eu tenho isso às vezes. Porque ele não se toca que pode ser da doença renal.
Entendeu? Que são sintomas muito inespecíficos. Outra coisa que eles costumam ter muito na fase mais avançada de doença é a anemia. Perfeito. Né? A anemia. Então, às vezes, é um paciente que procurou outro especialista, porque estava com anemia, às vezes tomou bolsa de sangue em um hospital e não investigou essa anemia. E quando a gente olha, essa anemia era por conta da doença renal. Né? É a famosa anemia de doença crônica, né? É a anemia da doença crônica e na doença renal, principalmente porque o rim produz uma substância que é a eritropoetina. Isso. A eritropoetina, ela vai lá fazer o estímulo Processo da de medula. desenvolvimento da eritropoese, né? Produção das hemácias. A produção das hemácias. Então, quando o paciente perde essa função renal de forma mais importante, ele começa a ter uma diminuição dessa produção. Então, Perfeito. ele vai ter anemia e essa anemia ela não melhora com reposição de ferro muitas vezes, né? Não melhora só com vitaminas, vitamina B12, reposição de ferro. A gente precisa realmente repor essa eritropoetina. Perfeito. Aí, tá vendo? Você vai lá no Lamic, faz o simples sumário de urina, que como você colocou, ó, riquíssima em informação, e tem a relação albumina-creatinina no resultado. Então, doença silenciosa, quando menos imagina, tem um resultado relevante. Doutora Joana fala com você, fala com outro prescritor, ou o paciente leva o resultado, tá lá, isso lá. Eu valorizei muito, sabe, Joana, isso. Você sabe disso, assim, a minha luta para trazer esse tipo de tecnologia aqui para a região do Cariri. Né? Exatamente para entregar para vocês, prescritores, e para os nossos pacientes, essa qualidade, essa riqueza de informação. Aí tudo bem, né? Falamos em patologias que levam à doença renal. Aí tem outra, né? Cheguei ao caso do paciente que é doente renal crônico. Esse sim, né? Assim, aí eu acho que é outro mundo na nefrologia, né? Certo? O que é que você pode falar para a gente desse paciente? Vamos ter que selecionar, porque é muita coisa. É muita coisa, né? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa falar sobre definição, né? Assim, o que é aquele paciente que tem doença renal crônica? Então, às vezes a gente pega um paciente com a creatinina alterada, isso não quer dizer que ele tem doença renal crônica, né? A gente já viu que tem alguns fatores que influenciam na creatinina, mas tem aquele paciente que ele estava bem, não tinha nenhuma patologia, e de uma hora para outra essa creatinina subiu, né? E aí você vai perguntar o que é que aconteceu. Às vezes é um paciente que tomou uma medicação nefrotóxica, às vezes é um paciente que teve um quadro infeccioso mais grave, né? Precisou internar, às vezes fez uma sepse. Então, esses pacientes que têm um aumento rápido da creatinina, a gente define que é injúria renal aguda, né? Perfeito. Então, o paciente ele só vai ser considerado crônico quando esse valor, essa alteração, ela persiste por um período maior ou igual a 3 meses. Então, é por isso que a gente precisa esperar esse período para saber se o rim voltou ao normal, que é uma característica da injúria renal aguda, ele geralmente volta ao normal, ou se persistiu, né? Então, se aquele paciente persistiu com a creatinina alta, a gente vai calcular a taxa de filtração glomerular dele e classificá-lo em relação à doença renal. Se ele está no estágio 1, no estágio 2, no 3, no 4 ou no 5, né? Que são os estágios da doença renal. E a partir do momento que a gente faz esse estadiamento, a gente vai interferir em relação às medicações que vão ser necessárias para aquele paciente, né? Junto com outros exames, claro, como eu falei para você, né? A gente avalia o paciente como um todo, então vai ter que ter glicemia, vai ter que ter colesterol, porque a gente vai trabalhar com metas, né? Então, para que esse paciente não perca a função renal de forma mais rápida e a gente consiga preservar esse funcionamento renal por um período maior, longe da diálise, por exemplo, a gente precisa que esse paciente esteja muito bem controlado do ponto de vista do diabetes, ali com a hemoglobina glicada em torno de 7 ou abaixo disso, né? Dependendo do paciente, claro, a gente sabe que muito idoso pode ser um pouquinho mais 7,5, 8, dependendo do caso, mas a gente quer que ele tenha esse controle muito rigoroso, assim como o controle da pressão arterial, assim como o controle do colesterol, né? Assim como o controle da albuminúria, né? Então, para isso, a gente vai lançar mão de várias medicações, né? De tratamentos específicos para que ele consiga preservar ali a função renal por muito mais tempo e que não necessite. O nosso objetivo maior é que ele não precise fazer hemodiálise, que ele consiga ficar no tratamento conservador. Eu acho que você falou isso lá, me corrija se eu estiver errado. E aí, para considerar ele doente renal crônico, por exemplo, a creatinina dele tem que estar elevada a mais de 90 dias.
Isso, na verdade, eu não vou nem dizer a creatinina. Ele tem que ter uma taxa de filtração glomerular, né? menor do que 60 por um período maior ou igual a 3 meses. Certo. Só que o conceito de doença renal crônica ele é mais amplo do que somente a taxa de filtração glomerular. Então, todo paciente, por exemplo, que fizer um exame de imagem, fiz um ultrassom e eu identifiquei que eu sou rim único, eu nasci só com rim, eu já sou considerado um paciente que tem doença renal crônica. Perfeito. Porque tem uma alteração anatômica e estrutural, né? Então, todo paciente que tem uma alteração anatômica e estrutural, por exemplo, rim único, nefrocalcinose, né? Ele é considerado portador de doença renal crônica. Ou o paciente que fez um sumário de urina e tem ali uma hematúria persistente, né? Uma proteinúria persistente que dura mais do que 3 meses e não melhora, né? Esse paciente ele também é considerado portador de doença renal crônica, né? Então a gente vai avaliar esses 3 parâmetros para identificar esse paciente. Lembrando que todo paciente que transplantou, ele é doença renal crônica, né? Porque o transplante não é cura de doença renal, é apenas uma forma de tratamento. Então, aquele paciente transplantado, ele continua sendo um paciente que tem doença renal crônica. Eu vou só tentar enriquecer aqui. A gente está já chegando ao final, mas nesse paciente que tem hematúria, o quão é relevante ainda fazer dismorfismo eritrocitário? Pronto. O dismorfismo eritrocitário, ele é bem importante, tá? Quando a gente suspeita de uma glomerulopatia, certo? Que são as doenças glomerulares. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem uma hematúria, né? Porque o dismorfismo eritrocitário a gente vai pedir, na grande maioria das vezes, naquele paciente que tem uma hematúria. Então, eu peguei um paciente com hematúria, não sei a causa. A primeira coisa que eu tenho que tentar diferenciar é se essa hematúria, ela é glomerular ou se ela é não glomerular. Perfeito. A hematúria não glomerular, ela pode vir da bexiga, do ureter, pode ser um paciente que tem cálculo, e o paciente tem hematúria por esse motivo, uma infecção urinária. Já a hematúria glomerular são as hematúrias que vêm lá do glomérulo. Então, geralmente, são doenças autoimunes ou glomerulopatias, né? Então, o dismorfismo eritrocitário, ele entra aí, nessa diferenciação entre hematúria glomerular ou não glomerular, porque o tratamento é totalmente diferente, inclusive a investigação diagnóstica também, né? Geralmente, quando é uma hematúria glomerular, é um paciente que vem junto da hematúria a proteinúria, né? Geralmente ele também tem uma proteinúria importante. Ele pode ter outros achados, né? Diminuição de complemento, por exemplo, como quando é uma glomerulonefrite, né? Como um paciente que tem lúpus, tem uma nefrite lúpica. Então, além da hematúria, que geralmente é uma hematúria glomerular, e a gente vê isso que tem presença de acantócitos, né? As células lisadas. Então, tem a hematúria glomerular, tem a proteinúria, pode ter cilindros hemáticos também, e outros achados, né? Como um FAM reagente, né? Como, por exemplo, uma diminuição do complemento, queda do complemento, enfim. Então, a gente já classifica que esse paciente não tem uma hematúria da via urinária especificamente, ou seja, do ureter, da bexiga, uma infecção urinária, é uma doença sistêmica. Perfeito, perfeito. Né? Dá para ver claramente que se a gente for seguir a conversa, a gente entra em outros exames laboratoriais, certo? Em outras clínicas, e a gente vai seguindo a conversa por um bom tempo aqui, sabe? Com certeza. Mas assim, a gente está chegando próximo ao fim, né, do episódio. Acho que foi muito rico, mas antes de trazer uma mensagem, certo, para o pessoal que nos assiste, eu queria saber, doutora, tem algo que você quer acrescentar nessa conversa? Você também, Joana, se querem acrescentar mais alguma coisa? Porque, para mim, eu acho que a gente entregou muita coisa bacana para a sociedade que vai assistir esse episódio aqui e todo o material que a gente construiu a partir dele, sabe? Eu acho que foi um episódio muito rico, a gente conseguiu falar sobre muitas coisas, mas a minha mensagem final, né, diante de tudo, é que a gente precisa realmente dosar a creatinina, fazer um sumário de urina para identificar possíveis alterações renais, né? Essa é a mensagem que eu deixo, é a principal forma da gente identificar precocemente e prevenir, né? Para que essa doença não, que é tão prevalente, a doença renal crônica, ela não progrida, né?
Quer falar alguma coisa, Joana? Sim, acho que depois desse episódio, acredito que, assim como os outros exames, né, sumado de urina também vai ser muito bem valorizado. Isso. Mais ainda, né? Então, gostaria de agradecer, né? Eu que agradeço a contribuição, a presença. Maravilhoso. Eu vou falar o seguinte, sabe, em cima da fala de vocês. Creatinina, sumado de urina. Bom, eu tenho que valorizar o LAMIC, né? Tem que ser no LAMIC. Com certeza. Mas eu diria além, sabe, doutora? Porque a gente tem que falar isso. Procurar serviços laboratoriais, certo? Que tem processos muito bem definidos e controle de qualidade. Porque eu posso ter, certo, uma creatinina, se eu não tiver um controle de qualidade bem feito, que não está muito precisa, não está muito exata. E eu posso estar influenciando na interpretação médica. Entendeu? Ou obrigando o paciente a fazer uma rotina mais de uma vez. Eu tenho acesso hoje a um sumado de urina que, se tem um processo pré-analítico bem feito, sabe, rigoroso de qualidade, a amostra chega em condição ideal e passa por um processo de automação para liberação de resultado em poucos minutos. E aí, como eu disse, você tem uma biomédica lá no setor que é responsável pela rotina para fazer revisão desses resultados, entregando muita qualidade. Então, óbvio, laboratório LAMIC, acima de tudo. Essa é a minha opinião, obviamente, certo? A gente tem uma história muito linda em cima disso. Mas é importante ressaltar assim, buscar serviço laboratorial que tenha qualidade, desde o processo pré-analítico ao processo analítico e mais, que permita que você, prescritor, possa falar com o analista, para compreender. Você colocou, olha, às vezes o achado laboratorial, ele não vai ser tão relevante. Mas a gente sabe que não é simples assim. Às vezes está lá o achado e vem uma discussão em cima disso. Se você tem, como um serviço laboratório LAMIC, o acesso ao analista, se o analista tem um acesso ao prescritor, a gente enriquece muito a conversa em torno do paciente. Então, a qualidade do exame sobe ainda mais. Isso é tão verdade que, às vezes, nós que acompanhamos pacientes, né, durante muitos anos, que têm doença renal crônica, às vezes o paciente tem um determinado exame, vamos lá, uma creatinina basal, que eu já sei que é a creatina dele, de 2. Sim. E aí, cada 3 meses, 4 meses, ele vai para a consulta e está sempre ali naquele padrão, 2, 2,2, e do nada essa creatinina vai para 5. Exemplo, né? E você investiga, não teve nada que mudou, não teve medicação, não teve infecção, não teve nada, né? E aí você diz, não, esse exame está fora da curva, não é assim, não é o que vem acontecendo nos meses. Você pede para repetir, muitas vezes é o laboratório, né? O contrário também acontece. Às vezes aquele paciente que tem uma creatinina sempre alta, 3,5, 4, você está ali acompanhando durante muito tempo, e do nada ele traz uma creatina de 1,5. Não, esse exame está fora da curva, não é o exame que a gente esperaria. Então, pede para repetir, realmente estava errado? Então, isso também acontece. Pois é. Então, a gente tem que ter essa preocupação com qualidade laboratorial, sabe? Então, assim, a gente está chegando ao fim, como eu falei. Primeiro, agradecer a você, Nara. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Foi aquela correria, né? Você tem sua rotina de consultório, hospital, certo? Faculdade, né? Assim, para a gente conseguir achar uma data, sabe, Joana? Sim. Para trazer ela aqui para conversar com a gente. Mas estou feliz demais em ter conseguido esse momento. O LAMICast fica de portas abertas, sabe? Para, Léo, quero ir lá conversar sobre isso. Bora. Bora, sentar aqui novamente, certo? Léo, queria trazer, inclusive, um profissional da área. Já pensou? Você e um cardiologista aqui, conversando um pouco sobre isso tudo? Seria fantástico. Joana, também tenho muito a agradecer, sabe? A gente está ali no dia a dia do laboratório, né? Faz um tempinho mais que eu não estou ali na prática técnica ali do dia a dia, certo? Mas eu gosto muito da clínica e acompanho sempre que posso essa rotina de vocês. Fico muito grato em ter vindo dar sua contribuição aqui. Eu quero agradecer, doutor, e agradeço também a companhia, né, da doutora aqui. Eu que agradeço, gente. Então, pessoal, obrigado por vocês estarem assistindo, certo, o LAMICast, seja lá no YouTube, seja no Spotify, mas a gente sabe que tem os cortes também que sobem para o Instagram, né? Então, assim, ó, é desse jeito que a gente vai trabalhar. Ao longo de 2025, a gente vai continuar trazendo conteúdo que é extremamente relevante para a sociedade, falando da prática laboratorial, falando da clínica, trazendo médicos, certo, outros profissionais da área de saúde, com renome na nossa cidade, sabe, doutora? Para enriquecer ainda mais essa conversa. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, segue o nosso canal no YouTube, segue o LAMICast lá no Spotify, ativa o sininho que eu falei.
porque toda vez que a gente gerar conteúdo como esse, vocês vão poder acompanhar tudo isso, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Até mais, hein? Tchau, tchau.